Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 11 de janeiro, quarta-feira, primeira semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos 1, de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os muitos possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, meditando esse evangelho, nós vemos a continuação da cena de Jesus que estava na sinagoga ensinando, expulsando o demônio e que agora vai para casa. Vai para a casa da sogra de Pedro, casa de Pedro, onde ele morava em Cafarnaum. E quando chega ali, certamente a esposa de Pedro lhe comunica: "Olha, minha mãe está doente, está com febre." Febre, no tempo de Jesus, era causa de morte, porque não havia antibióticos. Não havia o que fazer para salvar o doente que tinha uma febre. A maioria das pessoas morria. Era uma grande preocupação. E diz o Evangelho que Jesus foi até o quarto onde ela estava, colocou-se sobre ela, e aqui eu faço um paralelo, do Espírito Santo que cobre Maria com sua sombra e faz Jesus ser fecundado no seu ventre. Agora o próprio Jesus, que foi fecundado pelo Espírito Santo, cobriu com sua sombra a sogra de Pedro e a febre imediatamente a deixou. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o doador do Espírito, autor de todas as graças, Senhor de toda a história, Rei dos reis. Ele é Jesus, Deus que caminha entre nós, Deus que está no nosso meio e que tem o poder para fazer tudo. Mas Ele precisa contar também com o nosso sim, com o nosso aceite da sua vontade. E a sogra de Pedro, certamente, quando viu o Senhor sobre ela, deve ter dito no seu íntimo: "Eu creio que Tu és o meu Salvador e que tens o poder de curar." E por isso ficou curada. A fé é um componente essencial para qualquer milagre que Jesus queira operar na nossa vida. Sem fé, eu não consigo receber o milagre, eu não consigo receber a cura, eu não consigo estar nas graças de Deus. Por isso, a fé é tão importante. Daqui a pouco, Jesus olha para fora e tem uma multidão de gente, com os doentes ali na porta da casa de Pedro. E por que foram ali? Bom, primeiramente porque estavam à busca de sinais. Mas muitos dos que estavam ali viram o que Jesus fez na sinagoga e acreditaram e foram por fé. Diz o Evangelho que Jesus curou os doentes, expulsou os demônios e depois pela madrugada saiu para rezar num lugar distante. O povo novamente se reuniu ao redor da casa, queria ver Jesus, queria experimentar de novo o seu poder. E Jesus não estava. Os discípulos foram atrás do Senhor e disseram: "Olha, estão te procurando." E Jesus disse, Marcos nos resumiu suas palavras, mas Jesus certamente deve ter dito: "Olha, aqui por hoje eu já fiz muito, mas nós vamos agora pregar em outros lugares, porque eu vim para todos, não apenas para Cafarnaum, eu vim para todos. E eu tenho que passar de vilarejo em vilarejo, eu tenho que chegar a todas as cidades, eu tenho que atravessar o mar, eu tenho que subir as montanhas até Jerusalém, passar pela Judéia para anunciar a palavra, convidar à conversão e ao batismo, a renovação de vida." E enquanto Jesus faz isso, vai curando os doentes, expulsando o demônio. Jesus hoje precisa passar na nossa vida. Nós hoje somos a Galileia que Jesus quer percorrer
curando, restaurando, santificando e expulsando o mal. Ora, comece hoje a fazer um bom exame de consciência, dando a Jesus a oportunidade de iluminar o seu coração e a sua alma para que você reconheça os seus pecados e as suas faltas e peça perdão por eles. Esse é um primeiro passo para permitir que o mal saia da sua vida. Depois de fazer esse bom exame de consciência, não tenha medo, receio ou não se prenda àquela frasezinha esdrúxula de tantos cristãos que se dizem: eu não me confesso com homens, me confesso diretamente a Deus. Não se prenda a isso, essa frasezinha porca. Vá até a sua paróquia, procure o seu sacerdote, deixe ali no confessionário os seus pecados. Você participará de um verdadeiro exorcismo que o Senhor realizará na sua alma através do sacramento da confissão. Eu tenho uma comadre que também é minha dirigente espiritual, a Deise lá de Teutônia, que deve estar me ouvindo. Certa vez chegaram ela e Rodrigo, seu esposo, meu compadre, na minha antiga paróquia em Novo Hamburgo. Haviam tido uma grande discussão, o namoro estava ali por um fio, e quando vieram chorando, a primeira coisa que eu disse para o confessionário, os dois: atendi a sua confissão de cada um deles, dei-lhes a penitência adequada para os pecados confessados, e depois nós estávamos sentados à mesa conversando, e a Deise me dizia: padre, essa confissão foi um verdadeiro exorcismo, porque eu não me reconheço mais. Parece que tudo aquilo que eu sentia desapareceu. Não parece, eu disse a ela, desapareceu. Por quê? Porque o Senhor tem esse poder de tirar da nossa vida os muitos demônios que nós vamos permitindo pelo pecado entrem no nosso coração e na nossa alma. Outro dia eu partilhava com vocês aquele sonho que eu tive com o demônio que entrava na igreja, que ia roubando almas, que tocava meu braço e que dizia que poderia me levar inclusive para o inferno. E eu quero partilhar com vocês também uma outra visão que eu tive numa Eucaristia, adorando o Santíssimo Sacramento. Eu vi a igreja envolta pelo lado de fora por uma nuvem muito espessa, escura, e dentro daquela nuvem seres muito ligeiros rodavam. E eu tive o discernimento que aquilo eram demônios que estavam tentando entrar na casa de Deus, mas pela oração de muitos, pela fé de muitos, esses demônios não entravam. Mas quando eu olhava para o povo, Deus me dava a graça de perceber também que algumas pessoas fracas na fé, aquelas que não se confessam, aquelas que não se arrependem de seus pecados, estavam rodeadas por aquela mesma nuvem. Inclusive, um rapaz que estava na missa, um rapaz que estava numa vida toda errada, eu o vi rodeado por aquela treva, vi atrás dele os demônios que abriram uma cova e vi Satanás que o empurrava e ele caía morto dentro daquela cova, sendo tragado para o inferno. Ora, o pecado faz isso na nossa vida. Ele nos envolve nas trevas e ele nos afasta de Deus. Ele nos tira da luz. Ele nos leva para longe da verdade. Então eu te convido hoje, em que Jesus está passando pela sua Galileia, ou seja, pela sua vida, que você permita a Jesus expulsar da sua história tudo aquilo que não vem de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.